A Universidade São Francisco, em Bragança, deu início a mais uma jornada odontológica. O curso de odontologia realizará a partir de segunda-feira a 18ª Jornada Franciscana. A abertura será às 19h30 no Salão Nobre. Será realizada uma mesa redonda com a temática Tendências em Odontologia, mediada pela jornalista Madalena Bonfilioli. Ao longo da semana, haverá cursos, palestras, hands-on e apresentação de trabalhos científicos preparados para alunos da graduação e profissionais da área, alunos e ex-alunos da instituição com assuntos de relevância na área odontológica. Também será realizada a homenagem à ex-aluna Rebeca Dorini Gomes. Na programação científica, serão discutidos os níveis de atenção em saúde bucal na região bragantina. Os interessados em participar podem se inscrever no site usf.edu.br/eventos, até às 18h de segunda-feira. O período para fazer o pedido de isenção na taxa do vestibular da FATEC já teve início. Nesta segunda-feira, inicia o período para a solicitação da isenção ou redução do pagamento da taxa de inscrição para o vestibular das FATECs. O prazo para fazer o pedido vai até 26 de outubro. O resultado sai no dia 16 de novembro. As inscrições para o vestibular vão de 16 de novembro a 15 de dezembro. O vestibular acontece no dia 8 de janeiro do ano que vem. Mais informações no site vestibularfatec.com.br. E já foram abertas também as inscrições para quem quer estudar e está fora da rede estadual de ensino. O cadastro antecipado para 2017 deve ser feito presencialmente em uma das escolas da rede estadual. Há vagas para o ensino fundamental do 1º ao 9º ano e o ensino médio da 1ª à 3ª série e também a modalidade de jovens e adultos, o EJA. O prazo vai até 31 de outubro. A matrícula antecipada é válida a estudantes que estão vindo de escolas particulares, federais e de outros estados ou qualquer pessoa que esteja fora da rede pública. No caso de menores de 18 anos, a matrícula só pode ser feita por pais ou responsáveis. Os interessados devem informar o nome completo do estudante, data de nascimento, endereço e telefone de contato. Devem ser apresentados a certidão de nascimento e o comprovante de residência. A confirmação da matrícula será divulgada até dezembro. Para aqueles que já estudam na rede estadual, o cadastro é automático. Atualmente estão matriculados na rede do estado de São Paulo cerca de 3.800.000 estudantes. São Paulo também mantém um modelo de tempo integral. São mais de 500 unidades com jornada diária de até 9h30. Mais informações pelo telefone 4034 7720. O quadro Agenda Cultural de hoje traz lembranças das farmácias do passado em Bragança. Na década de 1940, quando nem se sonhava com a construção da rodovia Fernão Dias e era difícil viajar até São Paulo e o aconselhável nos períodos de chuva era usar o transporte ferroviário, nesta época, as farmácias das cidades do sul de Minas se serviam das farmácias de nossa terra para adquirir medicamentos de maior necessidade, uma vez que os remédios comprados na capital seriam os de menor urgência, pois demandavam muito tempo para chegar até o local da compra. No começo da Rua das Pedras, atual conselheiro Rodrigues Alves, funcionava a farmácia Santo Agostinho de Vicente Agostinho. No Largo da Matriz, hoje Praça Rauleme, abriu as portas a farmácia São Vicente de Vicente de Azevedo, que comprou o fundo da farmácia Santo Agostinho, encontrando um excelente ponto de comércio e trouxe a farmácia ao coração da cidade. Ficava ao lado do bar Sorveteria
sorveteria e confeitaria da dona Catarina Bigon. Na mesma praça ficava a farmácia São Benedito de João Batista Lambert, esquina com a travessa Riachuelo. Na rua Doutor Cândido Rodrigues ficava a farmácia Normal de João Marcondes Escobar e a farmácia Rosário de Agenor Pereira da Silva. Na rua Coronel João Leme existia a farmácia Silva Leme de Mário da Silva Leme, filho do Bragantino Coronel Ladislau da Silva Leme. Na rua Coronel Teófilo Leme, antiga Rua do Mercado, encontravam-se a farmácia Cruzeiro de Joaquim Faria e a farmácia São João de João Ferreira Diniz, onde ficava anteriormente o bar do João de Beles. Na mesma rua, esquina com a Travessa Esperança, atual Clemente Ferreira, tinha a farmácia São José de Altino de Toledo Leme. Na Coronel Osório, esquina com a rua Doutor Tosta, antiga Travessa Boa Vista, funcionava a farmácia internacional de Júlio Silveira. Naquele tempo, a maioria dos remédios era manipulada na própria farmácia, pois os médicos prescreviam nas receitas a fórmula dos medicamentos, os quais deveriam ser preparados nos laboratórios das farmácias. Ainda não havia surgido os antibióticos. Somente depois da metade da década é que apareceram as sulfas, a penicilina e a estreptomicina. A maior parte da população, quando doente, procurava os farmacêuticos de acordo com a experiência que tinham e eles prescreviam os medicamentos. Os casos mais graves, esses eram encaminhados aos médicos. Na década de 40, foi inaugurada na rua Coronel João Leme a farmácia Almeida de José Ferraz de Almeida e seus irmãos Joel e João Batista. Depois mudou-se para a mesma rua no número 540. Com o decorrer do tempo, a farmácia passou a pertencer a João Batista de Almeida e Sérgio de Paiva Carvalho. Os irmãos José e Joel de Almeida fundaram a farmácia central na esquina da rua Coronel João Leme com a Dr. Antônio da Cruz. Com a saída de José de Almeida e Joel, assumiu a direção da farmácia Ernesto Porto de Almeida e depois de sua morte, a direção ficou com sua esposa, Luzia de Almeida, que montou um laboratório de manipulação. O farmacêutico Júlio Silveira, depois de anos de trabalho, encerrou as atividades da farmácia internacional e foi trabalhar na farmácia São João em sociedade com João Ferreira Diniz. Com o falecimento de João, Júlio assumiu a farmácia, que depois da Segunda Guerra Mundial contou com a colaboração de Antônio La Sálvia. Com o falecimento de Júlio, Antônio ficou como o único proprietário. Na década de 50, a farmácia Silva Leme foi adquirida por Felício Lonza, a São Vicente passou a ser de Benedito Aparecido Borges, a São Benedito fechou as portas e a do Rosário foi comprada por Benedito Lopes da Silva. Foi inaugurada a farmácia São Paulo por Vicente de Azevedo e mais tarde adquirida por Ermar José Biazeto. A farmácia Cruzeiro passou a ter na direção Osvaldo de Toledo Leme, que era muito procurado e graças a isso foi eleito vereador. Com a inauguração da rodovia Fernão Dias, nossa cidade foi se transformando e as farmácias da região passaram a comprar na capital por ser mais barato. Aos poucos, as farmácias bragantinas foram fechando as portas e começaram a surgir as redes de drogarias. A farmácia central é a única que sobreviveu. Hoje Bragança mudou muito e com saudades relembramos dessa fase que também faz parte da nossa história. Confira a previsão do tempo. Na terça-feira, faz sol e tempo seco no centro-norte de Minas Gerais e do Espírito Santo. Em Belo Horizonte, no Triângulo Mineiro e no norte do Rio, faz sol e chove de forma isolada. No sul do Rio, de Minas e no estado de São Paulo, faz pouco sol, muitas nuvens e há previsão de chuva forte a qualquer hora e com temporal. Nos principais centros econômicos de São Paulo, mínima prevista de 18 e máxima de 26 graus. Em Bragança, Atibaia e Extrema, predomínio de sol pela manhã. À tarde chove com trovoada. Mínima de 16 e máxima de 25 graus.
No terceiro bloco, a derrota do Bragantino em Fortaleza para o Ceará e o aumento da distância em relação ao primeiro time fora da zona de rebaixamento. Não perca!